A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, que coisa linda. E nós não sabemos mesmo viver em outro lugar que não seja esse. Aleluia, quando o Senhor nos chama para algo, nós não conseguimos fazer outra coisa que não seja a vontade dEle. Enquanto o Ministério MVN louvava e o pastor Josué ministrava, eu me lembrava que no mês de agosto nós passamos por um momento muito difícil de enfermidade. E quando eu cheguei no consultório daquele médico, ele disse para mim: cancela as agendas, não prega mais, você não tem saúde mais para isso. E eu falei: pastora Simone, o que é que eu vou fazer? Se eu nasci para isso, não tem outra coisa que eu ame mais fazer do que ministrar a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que no altar eu me refaço todas as vezes, porque este é o lugar onde nós precisamos amar estar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Enquanto você procura, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão pela vida dos meus pastores, pastor Josué e pastora Simone, que sempre têm nos impulsionado na nossa vida ministerial, acreditado em nós e sempre têm nos dado grandes oportunidades. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas. E sei que muito, muito, muito mais Deus ainda vai fazer. Pastor Charles, pastora Patrícia, que Deus abençoe grandemente. Fica de pé comigo. E aos amigos que vieram nesta noite. Teve pessoas que chegou ali comigo, o pastor Josué, e disse: eu vim no primeiro culto para te ouvir. Olha só a responsabilidade. Gente do céu. Que Deus abençoe. Ruth, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Você encontrou? Diz glória a Deus. Diz assim: porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi retornou da terra de Moabe, com Ruth sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? Podeis assentar? Eu quero ministrar-lhes nesta noite, nesta tarde, em cima de um tema. Nós estamos na campanha O Retorno. Eu quero ministrar nesta tarde a respeito do retorno de Noemi. Nós que somos amantes da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, nós conhecemos muito bem essa história. E eu quero falar com vocês acerca do perigo de sair da casa do pão em tempos de crise. Nós ainda estamos vivenciando um momento muito difícil. Às vezes a gente acha que já acabou e de repente nós somos surpreendidos. E tudo que veio acontecendo no mundo todo trouxe muitas crises. Crise econômica, crise emocional. Quantas famílias destruídas, porque o emocional ficaram totalmente abalados e não tiveram estrutura para lidar com o momento. Que crise é essa tão avassaladora que fez com que muita gente pegasse outros caminhos, outros rumos, tentando até mesmo encontrar saída? Mas o Espírito Santo vem direcionando os nossos pastores e coloca no coração este tema, o retorno, porque vê-se a necessidade de retornarmos e retornarmos urgente. E um dos maiores desafios que muitas pessoas estão encontrando para retornar é principalmente o medo. O medo que tem se alastrado. O medo que tem dominado a vida de muitas pessoas.
Ontem, no evento que nós estávamos participando aqui, eu não me lembro quem falou, mas alguém disse assim, que está chegando o tempo da gente fazer fogueira de máscara. Eu achei tão interessante isso, pastor Charles. E é verdade mesmo, eu creio nessa verdade. Que vai chegar o tempo que a gente vai queimar essas máscaras e vai voltar às nossas normalidades em nome de Jesus. Porque para o nosso Deus nada é impossível. Livro de Juízes vai terminar no capítulo 21 e no versículo 25, dizendo assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Aí o livro de Ruth, logo em seguida, no primeiro versículo, vai começar dizendo assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Por causa de consequência de escolhas erradas, de viver longe dos propósitos do Senhor, em desobedecer à voz de Deus, o povo foi afligido e veio fome sobre a terra de Israel. Belém, a casa do pão, não tem pão, pastora Conceição. A crise chegou e uma família, um homem por nome Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Ele pega toda a sua casa, sua esposa e seus 2 filhos e vai para Moabe. Moabe, por algum tempo, manteve o povo de Deus passando por dificuldades. Quem não lembra dos moabitas quando afligia o povo de Deus? Mas logo depois o Senhor dá vitória. E então o povo israelita ganha, é vitorioso, mas logo se desvia dos caminhos do Senhor. Logo fazem as suas próprias escolhas. E todas as vezes que nós escolhemos os nossos próprios caminhos, as nossas próprias decisões, nós vamos ser confrontados com consequências dolorosas que às vezes nós não conseguimos suportar. E nós sabemos muito bem que as nossas decisões, elas têm o poder de alterar o nosso destino. É por isso que, como servos de Deus, nós precisamos estar conectados a Ele. E a nossa vontade, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus, para que a minha decisão, ela não interfira no projeto de Deus para a minha vida. A nossa decisão, ela precisa estar atrelada a tudo aquilo que Deus tem para nós. Este homem, apesar de ter um nome que enaltece o nome de Deus, ele vai ter 2 filhos, Quilion e Malom. E por algum motivo ele vai colocar esses nomes nesses filhos. Quilion significa definhamento e Malaom significa fraco ou doente. Ao mesmo tempo que o nome daquele pai enaltece o nome de Deus, ele coloca o nome dos filhos, algo sugerido à fraqueza, à doença. Os judeus usavam muito isto, colocando o nome dos filhos para determinar o momento em que estavam vivendo. O certo é que quando a crise chega em Belém, quando a fome chega em Belém, este homem, por decisão própria, ele decide sair de Belém e ir para Moabe. E Moabe é uma nação que, se você for olhar o contexto bíblico, ela não está inserida nas promessas de Deus. Todas as pessoas que saíram do centro da vontade de Deus, da direção de Deus, vão sofrer grandes consequências. Quem nunca leu a história daquele homem que desce de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele é pego por ladrões e aqueles homens deixam ele quase morto? O perigo de nos distanciarmos do centro da vontade de Deus por decisões próprias, sem que Ele nos ordene para ir. Aquele homem, posso dizer que inconscientemente, ele pega a sua família, sua esposa e seus 2 filhos e leva para Moabe. Só que na sua mente, ele acha que está conduzindo a sua família para um escape. Ele tira a sua família de uma terra de vida para uma terra de morte. Enquanto ele pensa que ele está levando a sua família para escapar da fome, ele está levando a sua família para longe dos propósitos de Deus.
Porque a crise chegou, o dia mau chegou, e nós precisamos continuar firmes, convictos, e não permitir que nada abale a nossa fé. Certos de que o nosso Redentor vive, e por certo Ele se levantará a nosso favor na terra. Não importa quanto tempo o dia mau está se estendendo, o importante é que Ele não vai durar para sempre. Porque tudo passa, até o que é bom passa. E nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é eterna. Ela tem hora marcada para começar e para terminar. Mas Elimeleque, ele vai alterar um destino. Olha o quanto isso é forte. E não só dele, Mísia, dele, dos seus filhos e da sua esposa. Agora na terra de Moabe, esse homem vem a falecer. Seus filhos casam com 2 mulheres moabitas. E eles também vêm a falecer. Ficam 3 viúvas dentro de casa. Agora imaginem a situação de Noemi e daquelas mulheres. Noemi perdeu seu esposo. Estava vivendo luto. Estava vivendo um momento de tristeza. E de repente aqueles meninos casam. O luto acabou, passou até festa. Agora tem festa na casa de Noemi. Parecia que tudo ia normalizar. Aquelas mulheres iriam engravidar, iam continuar aquela geração, mas elas não engravidam. E o pior acontece, aqueles meninos morrem também. Aleluia. Quantas vezes nós alteramos o propósito de Deus na nossa vida por decisões pessoais que nós tomamos, achando que sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes nós direcionamos até mesmo a nossa casa, os nossos filhos, porque achamos que sabemos o que é o melhor, e fazemos isso sem consultar o Senhor, sem pedir a orientação do Senhor. Nós precisamos ter no nosso coração temor a Deus, para entender que enquanto Deus não colocar paz no seu coração, não faça. Enquanto você não tiver certeza de que a voz de Deus te deu convicção para agir, não vá. Ele morre, seus filhos morrem. E chega um dia em que Noemi soube que não existia mais fome em Belém. E ela entende, e ela decide, está na hora de retornar. Uma decisão errada lhe custou a viuvez e o luto por 2 filhos. Uma escolha movida por causa da crise. Uma escolha movida por causa das circunstâncias. Sem consultar a Deus, lhe custou um atraso, lhe custou perdas irreparáveis. Nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu não sei qual a decisão que você tomou durante este processo que nós estamos vivendo. Você que está aqui hoje neste culto, você que está nos assistindo através da internet, talvez você tomou uma decisão e esta decisão tem te feito chorar amargamente. Está na hora de decidir retornar urgentemente para Belém. A decisão acertada, ela precisa vir e precisa vir urgentemente, enquanto você ainda está viva, Noemi. O marido já morreu, os filhos já morreram,
Mas enquanto Noemi tem vida, mesmo que esteja triste, amargurada, sem esperança, mas ainda existe vida. Perdeu o marido, perdeu os filhos, mas ainda está viva. Está com a alma adoecida, triste, mas ainda está viva. E se ainda tem vida, dá para retornar. Aleluia! Se ainda tem vida, dá para recomeçar. Deus está neste lugar. Amandai, tchou, mandar. Aleluia! Tem gente procrastinando. Vou deixar para amanhã. Vou deixar para o ano que vem. Só falta um pouquinho de tempo para terminar. E o Espírito Santo está soprando aos teus ouvidos nesta noite. Está dizendo: tem vida aí, volta. Tem vida aí, retorna. Tem vida aí, recomeça. A crise já foi embora. Você vai dizer: irmã Nelly, a crise não foi, mas o céu não está em crise. Para nós que servimos ao Senhor, Ele não precisa que a situação esteja favorável para te abençoar na terra. A porta está fechada, mas Ele te prospera. A crise pode estar aí, mas Ele te exalta. Retorna, Noemi. Retorna ao ponto de partida. Existe momento na nossa vida que nós vamos precisar refazer o caminho que fizemos para sair. Vamos ter que fazer ele de novo para retornar. E é nesses momentos que a gente vai precisar pegar o nosso orgulho, a nossa soberba, colocar no bolso, baixar a cabeça e dizer: eu errei. A decisão que eu tomei me levou a sofrer e a perder tudo o que eu perdi. Mas enquanto tem vida, eu estou recomeçando. Enquanto eu ainda estou viva, eu vou retornar. Eu vou refazer o caminho. Eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Não volto a mesma, volto marcada, volto destruída, mas vou recomeçar tudo de novo. Aleluia! Aleluia! E quando ela decide voltar, ela chama as suas noras. Olha aí, um retorno dentro de um retorno. Porque no meio dessas nossas decisões, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho. Mesmo a gente tomando decisões erradas, a misericórdia de Deus, ela se estende como um lençol sobre a nossa vida. E no meio de tudo isso, Deus vai criar situações para nos trazer de volta para dentro do propósito. No meio de tudo isso, Deus vai criar situações e vai te conectar a pessoas que vão fazer parte da tua história, que vão te colocar na história. Você vai dizer: irmã Nelly, o que é isso que você está falando? Você saiu por causa da decisão de alguém. Você foi porque você foi impulsionado por alguém. Mas Deus está te conectando a outras pessoas que estão te fazendo retornar para o propósito e vão te colocar na história. Teu nome vai ser lembrado. É hora de retornar. Aleluia. Orfa retorna para os seus deuses, para a sua família, para a sua parentela. Ruth prossegue com Noemi. E quando ela prossegue com Noemi, ela está refazendo junto com Noemi o mesmo caminho que Noemi fez quando ia cheia, quando ia rica, quando ia com o marido do lado. Imagina para Noemi a dor de reviver este processo, de ter que lembrar quando nós fazemos uma viagem e depois nós retornamos por aquela mesma estrada, nós nos lembramos das coisas boas que aconteceram. Agora imagina Noemi: eu passei por aqui com Elimeleque, eu passei por aqui com os meus filhos, agora eu estou retornando vazia. E todas as vezes que nós colocamos um pensamento fixo na mente, no decorrer do processo, quando nós chegamos no destino final, se aquele pensamento for de tristeza, for de algo que te faça sofrer, você vai chegar deprimido no final. Eu imagino que Noemi, ela vai o caminho todo lembrando de coisas boas que ela viveu, e isso vai entristecendo. E quando ela chega em Belém, aquelas mulheres a reconhecem
e começam a dizer: "Ah, Noemi." E é aí então que Noemi se apresenta e diz assim: "Não me chame mais de Noemi, porque o Todo-Poderoso me afligiu." Ela vai atribuir a Deus, mas não foi Deus que mandou sair. Ela vai dizer: "Deus me afligiu." Mas a crise veio e Deus não disse que iria abandonar o seu povo. Escute, as consequências vão vir e você vai ter que sofrê-las. Então é melhor ficar na casa do pão. É melhor ficar onde Deus está. É melhor ficar onde Deus cuida de você. É melhor ficar onde Deus se responsabiliza pela tua vida. É melhor ficar aonde Deus está cuidando, aonde Deus está te alertando, aonde Deus está te provendo, do que ir para um lugar sem a orientação de Deus, sofrer perdas por causa da decisão. Porque é muito fácil eu decidir por conta própria, sofrer as consequências e depois voltar e dizer: "Deus me afligiu." É muito fácil, pastora Simone, eu traçar os meus próprios caminhos, achando que estou fazendo do jeito certo, e quando eu sofrer as consequências da minha escolha, eu voltar e dizer: "Foi Deus que fez." Atribuir a Deus uma responsabilidade que é minha. Escute, o problema até não é eu pegar um outro caminho. O problema não é cometer erros. O problema aqui é se você está pronto a reconhecer que pegou caminhos que não devia, que cometeu erros que precisam ser consertados, e confessar e estar pronto para retornar. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. Eu quero te convidar a falar com Deus nesta noite. É hora de nós retornarmos. A Noemi vai dizer assim: "Eu saí daqui cheia, eu saí daqui rica, com marido, com filho, e estou retornando vazia, amargurada. Estou retornando sem o meu marido, sem os meus filhos." Só que mal ela sabia que só a decisão de retorno já tinha mudado muita coisa, aleluia. Só a decisão de retornar já tinha feito Deus escrever para ela uma história de vitória no céu. Porque através daquele retorno, ela vai entrar no processo da história por causa de Obed, que vai ser filho de Ruth. Escute, Deus vai alegrar novamente o coração de Noemi. Deus vai trazer alegria ao coração de Noemi. Enquanto Noemi pensava que estava tudo acabado, enquanto ela pensa que está voltando para Belém só porque a crise acabou, Deus está dizendo: "Você retornou, e porque você retornou, eu me responsabilizo de novo. Porque você retornou, eu cuido de novo. Porque você retornou, eu reescrevo a história de novo." Alguém que está hoje no culto, que veio a este culto e Deus falou com você, que deseja retornar hoje, as portas estão abertas. O convite está feito. Noemi volta e a misericórdia de Deus a abraça. Noemi retorna, passa-se os anos, está lá Noemi embalando o netinho no colo. Aquela que pensava que não tinha mais vida, que não tinha mais saída, resolveu retornar e Deus se responsabilizou. Aleluia. Eu não sei em que ponto da tua vida você decidiu parar. Você interrompeu o teu ministério, o teu chamado. Você interrompeu algumas coisas na tua vida. Mas o Espírito Santo fala com você nesta noite e Ele está dizendo: retorna. Retorna porque tem pão na casa. Retorna porque aqui tem o alimento que você precisa para viver.
Retorna, porque o Espírito está te chamando. Retorna, porque há um futuro de vitória para você. Retorna, porque ainda que a decisão tenha sido errada, mas a misericórdia do Eterno te abraçou. E ainda tem chance, ainda tem futuro de vitória. Retorna hoje. Levanta a tua mão comigo que eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença, Senhor, e nós ministramos sobre vidas nesta noite. Pai, o Senhor conhece a intimidade, o Senhor conhece o coração e as limitações desta pessoa. O Senhor sabe, o Senhor é um Deus que provê todas as coisas. E eu ministro que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito dará a este homem, a esta mulher, a força suficiente que ele precisa para retornar para o cinto da tua vontade, retornar para o processo de novo, retornar para o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.